Momento do Discipulado. O discipulado visa orientar e alocar os irmãos. Quando alguém recebe a pregação do Evangelho, aceita e toma uma decisão, entregando sua vida ao Senhor, ela passa a fazer parte da família de Deus, o corpo de Cristo, a igreja, a noiva do Senhor. A Bíblia tem muitas designações para a igreja. A igreja é um corpo de pessoas, não é uma organização, não é uma doutrina, não é um templo, um local. A igreja são as pessoas, é um corpo de pessoas. E isto é, aqui na terra, a expressão de Deus, do reino de Deus na terra. Deus está na igreja. Mas e os judeus? E Israel? Israel agora, aqueles que vão ser salvos de Israel estão na igreja. Eles fazem parte da igreja. Jesus tem hoje uma noiva só. Israel não é uma segunda noiva, não. Jesus tem uma igreja, uma noiva apenas. Judeus que querem o Senhor agora entram para a igreja. Os que não querem estarão como naturais, perdidos e para enfrentar o juízo final e serem condenados. Qualquer judeu, qualquer israelita, qualquer pessoa do mundo que quiser Deus está na igreja. A igreja é a expressão do reino de Deus hoje na terra. Há muita coisa depois que vai acontecer e a dispensação da igreja vai terminar brevemente com o arrebatamento. Mas hoje a igreja é a única expressão de Deus na terra. Quem quer Deus tem que entrar para a igreja. Nós vemos um problema sério hoje, em nossos dias, que é a existência de muitos crentes desigrejados. Será que eles não vão ser salvos? Porque se eles estão desigrejados é porque eles estão fora de uma expressão local, de uma organização chamada igreja. Eles não pertencem a nenhuma organização chamada igreja. Mas eles podem pertencer à igreja invisível, à noiva do Senhor, ao corpo de Cristo. Mas eles precisam ter consciência disto. Para pertencer à igreja, tem que pertencer ao corpo de Cristo, aos irmãos, estar ligado no corpo, ter comunhão e ter compromissos com o corpo também. Corpo de pessoas. Ainda que seja um grupo pequeno, mas eles são expressão da igreja naquele local e visam buscar a unidade com os outros grupos também. Mas se a pessoa aproveita o ensejo de estar fora de uma organização, ele não frequenta um templo, ele usa isso como pretexto para ele não ter compromisso nenhum, então, nesse caso, o desigrejado está também fora do corpo de Cristo e condenado. Não vai ter salvação. Para desigrejado, sem compromisso. Quando nós estamos no corpo de Cristo, nós temos as bênçãos, as garantias, as promessas de Deus, da aliança. Nós estamos em aliança com Deus e com os irmãos. Alguém não pode dizer, eu tenho uma aliança só com Deus e não tem com os irmãos. O apóstolo João diz, olha, é mentira. Se você não tem aliança com o corpo de Cristo aqui, como é que você vai ter com a cabeça? Um membro, digamos um dedo do pé, resolve, olha, eu não quero saber do corpo, eu vou ficar ligado só à cabeça. É uma loucura um dedo do pé dizer que vai estar ligado só à cabeça. Não existe isso. Ele tem que estar ligado ao corpo. O corpo tem uma cabeça.
A pessoa dizer que é de Deus e não estar ligada a outros irmãos, não ter compromisso com irmãos, ela não está ligada a Deus, a Jesus. Jesus está só na igreja. Isso é importante entender. Jesus não está nas paredes, nos governos, nos ambientes de praia, nas televisões. Jesus está somente na igreja. Deus, o Pai, é que é Deus sobre todos no universo. Mas Jesus só está na igreja. Ele é o cabeça da igreja. Isso é muito importante. E quando nós discipulamos alguém, o discipulado visa integrar a pessoa a esse corpo de Cristo para que ela tenha salvação. Não haverá salvação para quem está longe da igreja. Não tem compromisso, não tem comunhão. Não há salvação. Jesus vem buscar uma noiva só. Quando nós discipulamos alguém que se entrega a Jesus, nós ensinamos a ter compromisso com os outros irmãos, tendo compromisso assim com Deus, com Jesus, o Senhor do corpo. A gente tem compromisso com o corpo e é dessa maneira que temos compromisso com o cabeça do corpo, que é Jesus. Entende? Então, o discipulado é ensinar isto para o novo. Ensinar a deixar o pecado, a crer no sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus derramado para justificação, a pessoa se consertar de todos os pecados, confessando, a pessoa ter compromisso de ser um servo de Deus, sendo servo dos irmãos, a pessoa adorar a Deus, tirar um tempo em compromisso para adorar a Deus, a pessoa dar culto a Deus, ter um tempo de compromisso em dar culto a Deus. Isso é que precisa ser ensinado a pessoa para que ela tenha direito à salvação eterna, ela tem que ter compromisso com o corpo de Cristo aqui na terra, senão ela não estará em Jesus. O Senhor Jesus contou várias parábolas que ilustram esse aspecto. Por exemplo, ele diz que uma pessoa venha dizer: Senhor, eu fiz milagres, eu fiz e aconteci. Ele vai dizer em outras palavras: você foi um turista religioso, porque você não estava ligado no corpo, você não teve compromisso, o que você praticou não era o que eu ensinei e mandei, você não foi servo dos irmãos, você se serviu da religião, você se enriqueceu com a religião, você usou a religião para benefício próprio e se refestelar no mundo. Você não tem parte comigo, eu nunca te conheci. O seu lugar é lá, aparte-se e vá para o lugar da condenação. É tremendo isto. Nós precisamos ensinar. Se você não for um servo dos irmãos e estiver em comunhão, ter compromissos, você não está ligado ao Senhor. Isso é discipular, ensinar essas coisas aos novos. Bem, a seguir, nós vamos ensinar que a pessoa não vai ser um turista na igreja, assistidor de reunião. Ele tem que ter um serviço, um ministério, um compromisso, fazer alguma coisa em alguma área. Alguns são chamados mais para a oração, outros para a organização, administração, alguns para evangelização, alguns para ministérios específicos, oração, ministério profético, ensino, pastoreio, discipulado, ministérios muitos. Todos são chamados para algum ministério, para servir. Não há a ideia de um crente sendo salvo que não tem ministério nenhum. Ele nunca serviu a igreja. E ele só acreditou em Jesus e achou que, acreditando, crendo assim como ele pensa, que ele poderia ser salvo. E existem muitas igrejas oferecendo uma salvação gratuita, de graça, uma salvação que não exige atitude nenhuma da pessoa. Existem muitos
que estão pregando isso. Se você acreditar no seu coração, crer em Jesus como único e suficiente Salvador, você vai estar salvo. Sem compromisso, sem aliança. Jesus fez uma aliança no sangue dele. A ceia do Senhor é a reafirmação periódica dessa aliança que nós temos com Jesus e com o corpo dele aqui na terra, que é a noiva, a igreja. Não há possibilidade de ser salvo sem estar ligado à igreja. E estar ligado à igreja implica em ter compromisso com os irmãos e serviço. Tem que fazer alguma coisa. Nós vamos ser avaliados pelas obras. Tem que fazer alguma coisa. A fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2. Muitos gostam de Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Eles param por aí. Esquecem o versículo 10. Mas nós somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras. Você não foi resgatado para ser um turista religioso na igreja. Jesus morreu por você, para você ter boas obras, testemunho. Você não foi salvo pelas boas obras, mas para as boas obras. Não há salvação para crente sem obras. Tem que ter um serviço, fazer alguma coisa, ter algum compromisso de fazer alguma coisa para Deus. Comece a pensar nisso e buscar esse entendimento. O discipulado visa ensinar essas coisas para os crentes novos. Talvez até os crentes velhos também, porque enquanto Jesus não voltou é tempo. Mesmo o crente velho que nunca aprendeu isso, ainda é tempo de começar a aprender. Que a gente pense nessas coisas, meu irmão, minha irmã, vá encontrando o seu lugar, buscando quem discipule você, quem oriente você neste caminho.